Olá, turma do oitavo ano, Instituto Educacional Santos Rosa, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos para a nossa aula de ciências, tá? Hoje nós vamos abordar as aulas 5 e 6 e os conteúdos programáticos para ela. Então, o conteúdo programático para a aula 5 é a correção dos exercícios, aqueles que eu passei uma lista de exercícios, aqueles exercícios um pouco mais complexos, exercícios propostos que vão preparar a cada aluno para fazer concursos e também para as provas, né? Simulado, teste, prova, são conteúdos do primeiro bimestre, tá? E na aula 6, o conteúdo proposto é, é um desafio que aí a gente vai falar um pouco melhor no final da nossa videoaula, ok? Então, vamos lá, peguem sua lista de exercícios, vamos à correção. Lembrando que semana que vem vocês vão precisar levar esses exercícios para a escola para poder dar o visto e o livro também, né? Caderno e livro. Então, por favor, aproveite essa semana para manter tudo atualizado, tá bom? E tirar possíveis dúvidas. A gente vai abordar as questões do capítulo 1, 2, 3 e 4, bem extenso, né? No capítulo 1, a Lua. O homem consegue explorar o espaço, descobrir outros planetas e até pisou na Lua, mas ainda conhecemos muito pouco sobre o interior da Terra. Explica essa afirmação. Eu já vi muitas respostas dos alunos aí, vi que copiaram bastante um do outro, para você dar a sua resposta pessoal. Mas eu vou trazer aqui uma resposta um pouco mais elaborada para vocês. O interior da Terra apresenta um sério problema que compromete seu estudo. Quando nos aproximarmos do núcleo, a temperatura aumenta drasticamente, o que torna difícil a exploração dessa parte do nosso planeta. Então a gente abre mão da parte do estudo direto e lança a mão do estudo indireto, que é a geofísica. Tá? Essa é mais ou menos uma resposta para apresentar a explicação por que a gente conhece pouco. A pressão e temperatura elevadíssima. Questão número 2. Há um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra totalmente ou parcialmente no cone da sombra projetada pela Terra, em geral sendo visível a olho nu. Isso ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio desses outros dois corpos. A figura e o texto acima, a figura aí não ficou muito boa por conta da célula. A figura e o texto acima indicam a ocorrência de um evento periódico. Que fenômeno é esse? Estrela cadente? Não, né? Eclipse? Correto, letra B, eclipse. Vamos continuar. Nascer do Sol? Não. Eclipse? Ele repetiu, né? Letra D. Pode botar uma ou outra, mas a resposta é letra B ou D, eclipse, tá? Mas eclipse. Acho que ele queria colocar ali eclipse solar ou lunar. A resposta é eclipse. Número 3. Um grupo de, um grupo de pescadores pretende passar um final de semana no mês de setembro, embarcado, pescando em um rio. Uma das exigências do grupo é que no final da semana a ser escolhido, as noites estejam iluminadas pela lua o maior tempo possível. E aí você tem os equinócios, solstícios, aí tem tudo isso aí para vocês darem uma olhada nessa figura. A figura representa as fases da lua, é, perdão, não é a figura de equinócio, solstício, você tem a figura da lua nesses dias. A figura representa as fases da lua no período proposto, considerando-se as características de cada uma das fases da lua e o comportamento desta. No período delimitado, pode-se afirmar que, dentre os fins de semana, o que melhor atenderia às exigências dos pescadores corresponde aos dias 29 e 30 de setembro. Tá? Por que isso? Lembra lá da questão do, dos solstícios, dos equinócios? Aí tem essas respostas. Por isso que a gente marca o dia 29 a 30 de setembro. Então ela vai estar no quadrante. Se você for olhar
cima para baixo, está na parte superior à esquerda. Está mais ou menos nesse quadrante. Número 4. Leia este fragmento de reportagem. Uma reportagem da revista Galileu, 19 de junho de 2015, diz assim: o que aconteceria se a Terra parasse de girar? Resposta na lata: tudo sairia voando. É impossível que o planeta pare de girar de modo abrupto. Mas, se isso acontecesse, tudo aquilo que se encontra na superfície da Terra seria arrancado violentamente. As cidades, os oceanos e até o ar da atmosfera, afirma Rubens Machado, do Departamento de Astronomia da USP, por conta do movimento, né? Da lei de Newton. O corpo vai tender a manter aquele movimento, a lei da inércia. Baseado na leitura do trecho nos seus conhecimentos sobre o movimento da Terra, assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a letra P de bola. O movimento de translação é aquele que o astro gira em torno dele mesmo e em torno dos outros astros ao mesmo tempo. Está errado. É o movimento da Terra, da Terra em torno de um outro astro, que é o Sol. Tá? Número 5. Leia um fragmento do poema Ismália, do escritor mineiro Alfonso de Guimarães. Ismália. Aí você tem um texto. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. O poema retrata uma relação entre lua e sua imagem refletida no mar. Baseado em seus conhecimentos, marque a alternativa correta acerca da relação que ocorre entre lua e mar. A alternativa correta é a letra C de casa. Há uma força gravitacional da Lua e do Sol que exerce influência na subida e descida do nível do mar. Como consequência desse fenômeno, ocorre a formação das marés. Lembrando que a força gravitacional da Lua ela interfere em toda a parte fluida do planeta Terra, tá? Toda a fase fluida da Terra. E o Sol, da mesma forma, a força gravitacional do Sol interfere em toda a parte da vida. E é interessante, porque quando a gente associa isso à questão da Lua, faz toda a diferença na questão das marés e como que ocorre essa interação da gravidade da Lua com a Terra. Tá? Essa gravidade ela vai alterando a órbita da Lua com a Terra ao longo do tempo, pouca coisa. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, dá uma lida em astronomia. Nosso livro ele não aprofunda muito sobre isso, mas existem livros de astronomia muito interessantes para quem gosta, né? Se aprofundar aí, Léo, cara, você que gosta, indica para você. Então, questão 6. Analise as proposições abaixo. Número 1. A Lua exerce influência nas marés e no movimento das placas tectônicas. Ocorre lua cheia quando a face iluminada da luz está voltada para a Terra e, portanto, presente no céu durante a noite, em forma de disco prateado das 18 às 6 do dia seguinte, que é número 2. Número 3. A Lua é um corpo rochoso com 3.476 km de diâmetro, possuindo quase um terço do tamanho da Terra. E a alternativa número 4. A Lua possui muitas crateras, que em sua maioria são formados pelo impacto de corpos celestes no passado, meteoritos, né? Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa que possui apenas as afirmações corretas sobre a Lua. Bem, basicamente todas são corretas, com exceção da primeira. E por que a primeira está incorreta? Porque a Lua não exerce influência nas placas tectônicas. Então, se sabe. Então, a alternativa correta, letra C de casa, 2, 3 e 4. Tá. Leia a questão 7. Leia atentamente e assinale a alternativa correta. Letra A. A Terra é um astro iluminado por uma estrela em torno da qual desenvolve movimentação de rotação. Não é translação, né, pessoal? Então está errado.
Letra B. As galáxias que existem aos milhares são formadas somente por estrelas, planetas, satélites, asteroides e a Lua? Não. Letra C. As estrelas, devido a frequentes explosões, liberam energia que é captada pela Lua? E aí? Os meteoros são pequenos astros formados por três partes: núcleo, cabeleira, cauda, como a Lua? Não. A Lua, na fase minguante, vai passando de cheia a nova e sua superfície vista da Terra vai diminuindo? Não, ao contrário, né? Não. 8. Então a questão 7, a alternativa correta é a C, de cara. 8. O Sol e a Lua têm grande influência nas marés, mas a da Lua é maior porque está muito mais próxima da Terra. As duas fases da Lua que causam as marés mais altas são a alternativa D, Lua cheia e Lua nova, são os extremos, né? Muito bem. Então a gente fecha o capítulo 1. Capítulo 2. O movimento dos astros. Nosso dia sempre terá 24 horas? Aí a resposta não. Conforme a Lua se afasta da Terra, por conta desse movimento, os dias vão ficando mais longos e a Lua se distancia cada vez mais rápido. Mas não se preocupe, esse cenário caótico provavelmente não vai ter testemunho. Em cerca de 1 bilhão de anos, o Sol vai estar 10% mais quente. Isso já será suficiente para fritar, né, qualquer forma de vida aqui. Então, essa é a resposta da número 1. Número 2. Mackenzie, Universidade Mackenzie. A primavera começa hoje, às 13 horas e 30 minutos do hemisfério sul. É quando ocorre o equinócio, momento astronômico em que o Sol cruza a linha do Equador. A expectativa do meteorologista da empresa Climatempo, Alexandre Nascimento, para a nova estação é de comportamento climático normal, que não ocorreu e nem devem ocorrer neste ano os efeitos do El Niño e do fenômeno Laninha, do estado de São Paulo em 2004. A partir do momento da ocorrência do equinócio, o que acontece? Resposta correta, letra A. As noites ficam cada vez mais curtas e os dias mais longos. Está lá na descrição de equinócio no livro de vocês. Tá? Agora a gente vai para a questão número 3, onde você tem 4 esquemas da Terra, né? Com as declinações e tudo mais, e as incidências dos raios solares. Então, a distribuição de energia solar ou insolação atmosférica depende dos movimentos de rotação e translação da Terra. Esses movimentos são responsáveis pela recepção do calor e, consequentemente, pela distribuição da vida em torno do globo. Considerando a importância da insolação atmosférica e observando a figura acima, não se pode dizer que. Não se pode dizer. Então a resposta correta é a letra E. No solstício de verão, o dia é mais curto e a noite mais longa. No solstício de inverno, a noite é mais fria, mais curta e o dia mais longa. Essa é a opção que está incorreta, a letra E. Questão número 4, da UTFPR, tá? Lá do Paraná, adaptada. A relação Sol-Terra faz com que, em qualquer lugar do planeta, existam diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em 2 fatores principais, que são os movimentos de rotação e de translação. Assinale a alternativa a seguir identifica incorreta no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e no clima da Terra. A alternativa incorreta é a letra A. É o movimento de rotação que determina os ciclos de produção agrícola e, portanto, indica quando plantar, quando colher, quando guardar e quando descansar. Essa é a alternativa incorreta é a letra A, de amor. Número 5 é da Unicamp, Universidade de Campinas. Nos primeiros dias do outono, subitamente entrado, quando o escurecer toma evidência de qualquer coisa prematura, e parece que tardamos muito no que fazemos o dia,
gozo mesmo entre o trabalho cotidiano essa antecipação de não trabalhar. Fernando Pessoa, no livro Desassossego, em 1994. Questão da letra A. Compare as características do outono em Portugal, terra natal de Fernando Pessoa, com o outono da região nordeste do Brasil. Então, para você fazer uma correlação. Então, letra A. Segundo o excerto de Fernando Pessoa, o outono, para a região portuguesa, compreende uma diminuição gradativa da incidência solar, levando a um pequeno período iluminado nesta estação. Tal fato se relaciona à posição latitudinal, ou seja, altitude latitudinal, mais acentuada de Portugal. E Portugal está situado na zona temperada. Já na região nordeste do Brasil, por sua proximidade com a zona equatorial, a zona de maior incidência solar, as alterações e variações luminosas são pequenas durante o ano. Então é mais acentuada essa questão do outono lá em Portugal do que no Nordeste brasileiro. E a letra B. Diferencie solstício de equinócio. Está no livro, né? Então, solstício. Solstícios, ele equivale, compreende o ápice da desigualdade no recebimento de luz entre os hemisférios e determinado pelas estações de inverno e verão. Equinócio compreende aproximadamente a mesma quantidade de calor e luz para os dois hemisférios em determinados dias, que ocorre nas estações de outono e primavera. Então, essa é a resposta da número 5, letra B. Bastante coisa aí para vocês. Tá? Agora, na questão 6. A imagem acima é um globo de neve, que simboliza as festividades natalinas. Essa época do ano é sempre retratada em filmes norte-americanos como um período de frio intenso, atribuído, que caracteriza o inverno dessa região. Assinale a afirmativa correta sobre o inverno no Brasil. Correta. A resposta correta é a letra D de dado. No Brasil, localizado no hemisfério sul, o inverno é caracterizado pelas temperaturas baixas, com dias mais curtos e noites mais longas, apenas nas regiões sudeste e sul do Brasil. Tá? Com isso, a gente fecha o capítulo 2. Agora a gente vai no capítulo 3, aspectos climáticos no planeta. Tá? Questão número 1 da PUC. A altitude de Belo Horizonte faz com que suas temperaturas sejam mais amenas que as de Vitória, ambas as cidades na mesma latitude. Tá? O que determina que a temperatura fique mais amena com a altitude é que, correta é a letra C de casa. O albedo das áreas elevadas é mais alto, determinando menor quantidade de energia para essas áreas. O que é o albedo, pessoal? O albedo está relacionado à emissão de radiação solar. Tá? Então, digamos assim, o pico máximo e o pico mínimo, o pico máximo e o pico mínimo de luz, emanação solar, esse é o albedo aí, tá? Número 2, da Universidade Mackenzie. As características descritas abaixo revelam a fisionomia de uma paisagem natural do planeta. Então, número 1, apresenta solo rico em sais minerais e pobre em matéria orgânica. Ou seja, matéria orgânica está mais relacionado, pessoal, onde tem água, tá? Onde tem vida. A zona, então, uma zona temperada, zona tropical úmida. Então, não está falando dessas regiões. Questão 2, né? A número 2. A atuação dos ventos é frequente e muito marcante, formando extensas planícies e grandes elevações denominadas ergues. No livro já dá uma dica sobre isso. Qual é essa paisagem? E 3. Apresenta uma elevada amplitude térmica entre dia e noite, ou seja, quente de dia e muito frio à noite. Então, você vai ter que olhar essas 3 alternativas aí. As 3 estão falando do mesmo lugar. Trata-se da paisagem de uma região polar? Não, está errado. Temperada?
Não, porque na região temperada você não tem tanta elevada assim, tanta amplitude de temperatura assim. Tropical, montanhosa ou árida? A resposta certa, letra E, árida. Questão 3 da UNIR. A coluna a seguir apresenta tipos climáticos brasileiros e posterior suas características. Numere as colunas de acordo com as suas respectivas correspondências. Então, ó, você tem clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, clima semiárido. Então, o primeiro parêntese aí, ó, ele é do clima tropical, número 2. O segundo parêntese é do clima equatorial, número 1. O terceiro parêntese é do clima subtropical, número 3. E o quarto parêntese está relacionado ao clima semiárido, número 4. Então a sequência é 2, 1, 3, 4. Alternativa B de bola. Questão 4. As savanas correspondem a vegetações arbustivas com caules e galhos grossos e retorcidos, folhas grossas, raízes profundas e adaptadas a ambientes secos, que não necessariamente são frios. Além das savanas africanas, existem algumas versões destas no Brasil, por exemplo, o cerrado, e na Venezuela, os llanos. O tipo climático em que mais é comum a presença das savanas e suas variações é o letra C de casa, tropical. Tá? Número 5, o S. Em relação ao Nordeste brasileiro, pode-se afirmar verdadeiramente que a correta é a letra A de amor. O fenômeno de desertificação afeta indistintivamente toda a região. Questão número 6. Sobre a meteorologia, assinale a alternativa incorreta, que não está correta. A que não está correta é a letra B de bola. No Brasil, o órgão responsável por informar as condições climáticas é o INMET, Instituição Natural de Meteorologia. Está equivocado. Número 7. PUC. Pontifícia Universidade Católica. Então vamos lá. O clima de uma localidade é definido pela ação conjunta de elementos atmosféricos e fatores geográficos. Não constitui fator geográfico. Não constitui. Altitude, maritimidade, circulação dos ventos, latitude. Resposta correta. Circulação dos ventos está relacionada ao clima, não à geografia especificamente. Número 8. A imagem acima foi registrada nos arredores do Monte Carneto, nos Alpes italianos. Frio de montanha é o clima característico de regiões como essa. Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de clima. A correta é a letra E de escola. Frequentemente apresenta temperatura em torno de 0 graus Celsius, tendo influência no relevo, no regime de chuvas e na temperatura. Isso tudo está registrado na descrição de clima de montanha, frio de montanha. 9. Da FUVEST. Considere as características a seguir. Temperatura média superior a 18 graus com diferenças sazonais marcada pelo regime de chuva. Amplitude térmica anual inferior a 6 graus Celsius, ou seja, pouca variação. Circulação atmosférica controlada por massas equatoriais e tropicais. Regimes fluviais, ou seja, de rio, dependente basicamente do comportamento da precipitação, ou seja, o rio variando de acordo com a chuva. Paisagens vegetais dominantes, florestas latifoliadas e savana. Tais feições ocorrem predominantes em regiões, letra B de bola, intertropicais de baixa latitude e modesta altitude. Número 10. Climograma é um gráfico de letra B. Registra a temperatura e a precipitação, geralmente ao longo de um ano, sendo assim possível identificar as variações de chuvas
e temperaturas durante o período. Então, você tem dois gráficos ali, né? Aquele gráfico de barras e um gráfico de linha. O de linha é a temperatura e o de barras é o índice pluviométrico ou de precipitação. São dois gráficos, um é chamado de climograma. E a gente encerra o capítulo 3. Capítulo 4. Você tem um mapa do Brasil e ele fala assim, ó, observe o mapa abaixo e responda a seguinte pergunta. Os dados apresentados no mapa referem-se ao tempo ou ao clima? Justifica a sua resposta. Bem, o mapa refere-se ao tempo, que é um estado momentâneo do ar atmosférico. Então, quando a pessoa fala moça do tempo, ou o homem moço do tempo no jornal, vai falar o tempo, e não o clima. O clima é a média disso, o tempo é naquele dia, né, as condições climáticas daquele dia. Então, número 2, coloque V nas frases verdadeiras e F nas falsas. Então, eu vou falar qual é a sequência, tá? O tempo pode mudar várias vezes durante o dia. Verdadeiro. Para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessária observação de condições atmosféricas desse lugar num curto espaço de tempo. Falsa. Você tem que medir em longo espaço de tempo, fazer uma média. C. Os cúmulos são nuvens que parecem flocos de algodão e indicam bom tempo. Verdadeiro. Tá lá na definição de cúmulos das nuvens, né? Nimbos são nuvens constituídas por cristais de gelo. Falso. Massas de ar. Letra E. Massas de ar são grandes quantidades de ar que se estendem por milhares de quilômetros. Verdadeiro. Então, a sequência correta. VF, VF, V. Número 3. Leia a reportagem abaixo. Tá? Obama alerta a população sobre os riscos do furacão Sandy. Não é a Sandy Júnior. Então, o presidente Barack Obama alertou nesse domingo, dia 28, que o furacão Sandy é uma grande e séria tempestade e pediu aos moradores da costa leste do país que sigam as orientações das autoridades para se protegerem dos riscos do fenômeno, que deixou pelo menos 66 mortos na passagem pelo Caribe. Várias imagens sobre esse furacão, foram postadas na internet. Assinale com X a imagem e as características abaixo que correspondem ao furacão. A imagem, essa imagem embaixo, que parece um olho. Então é a imagem de baixo. As características que correspondem ao furacão, essa primeira, também chamados ciclones tropicais, são redemoinhos de ar com ventos de até 300 km por hora. Tá? Então essa é a alternativa. Número 4. Identifique. Aí tem uma série de instrumentos, né? Identifique cada um dos instrumentos meteorológicos ilustrados abaixo e preenche os espaços com a letra correspondente, relacionando as suas respectivas funções. Então, letra A. O que é essa letra A? É o pluviômetro, tá? É o que vai marcar índice pluviométrico ou de chuva. Letra B é a biruta, que vai marcar a direção dos ventos. Letra C, anemômetro. Letra D, termômetro. Então, qual é a sequência aí? C, D, B, A. C, ou seja, o anemômetro mede a velocidade do vento. D, que é o termômetro, mede as temperaturas de máxima e de mínima. B, que é a biruta, indica a direção do vento. E A, que é o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva que cai em algum lugar. Então, a resposta pluviômetro, biruta, anemômetro, termômetro e a sequência. C de casa, D de dado, B de bola e A de amor. 5. Muitos confundem tempo e clima. Na verdade, são conceitos totalmente distintos. Assinale a alternativa que remete corretamente ao conceito de tempo meteorológico. Resposta correta é letra A de amor. Curitiba amanheceu com um dia claro e a temperatura ficou em torno de 21 graus Celsius em 23 de 10 de 2005.
Dia em que ocorreu a consulta à comunidade sobre o desarmamento. Essa é a correta. Número 6, e a gente já está quase finalizando. A seguir, apresentamos uma lista de instrumentos usados na previsão do tempo. Em seu caderno, relaciona o número dos instrumentos com o fenômeno que eles medem, indicando as letras correspondentes. Então, número 6 vai ficar assim a sequência: 1, C, 2, B de bola, 3, A de amor, 4, D de dado, 5, F de Felipe, 6, E de escola. Repetindo: 1, C de casa, 2, B de bola, 3, A de amor, 4, D de dado, 5, F de Felipe e 6, E de escola. Número 7. Nos aeroportos, é bastante comum ver um instrumento que aparenta ser simples, porém usado para fornecer informações relativas à direção do vento. Veja a imagem. Isso aqui é a biruta. O nome do instrumento, já falei, né, a resposta. O nome do instrumento da imagem anterior, mesmo que o teste se refere a sinal alternativa correspondente. Catavento? Não, o catavento é aquela que gira assim, né? Barômetro? Não, barômetro mede pressão. Anemômetro? Não, ele mede a velocidade do vento. E biruta? É biruta, resposta letra D. Tá? D de dado. 8. Imagine que seu professor, eu, pediu para você escolher um instrumento que calculasse a pressão atmosférica. Assinale a alternativa correta. É letra B de bola. Barômetro. Tá? Número 9. Leia o trecho a seguir. É importante para um meteorologista ter informações sobre o tempo, isto é, possível graças à ajuda de instrumentos específicos como A ou O, que mede a velocidade do vento. A gente já falou que é o anemômetro. A ou O, que indica a direção do vento. A gente já falou que é a biruta. A ou O, que mede a umidade do ar. É o higrômetro. Tá? Hidro vem de água, higrômetro. A ou O, que mede a temperatura ambiental, entre outros. É o termômetro. Então a alternativa correta é C. Anemômetro, biruta, higrômetro e termômetro. E a última questão, número 10. Leia a notícia a seguir. Tá? É a notícia do Globo. Tá? Foi em 2018. Depois de 2 dias com sol e temperaturas mais elevadas, o resto da semana será de frio e chuva no Rio. Uma frente fria que está de passagem pela região sudeste é responsável pela alteração. Segundo o Alerta Rio, há uma previsão de pancadas moderadas de chuva em torno da cidade, em toda a cidade, a partir da noite desta quarta-feira. Também pode acontecer chuvas fortes em pontos isolados, acompanhadas de rajadas moderadas a fortes do vento. O termo em destaque do texto significa que, o termo em destaque é frente fria. O que é frente fria? Letra B, de bola. Massa de ar frio se encontra com a massa de ar quente, tendo inicialmente o aparecimento de uma névoa, seguida de nuvens baixas e cinzentas. Então, essas são as questões e a correção das mesmas. Agora, vamos para a aula de número 6, tá? Que é basicamente um desafio. Qual é o desafio? Vocês vão ter que escolher desses 4 capítulos, um capítulo, cada um. Tá? Não é para todo mundo escolher o mesmo. Tá? Escolher um capítulo que você mais gosta. Desse capítulo, você vai escolher um tema, por exemplo, das nuvens. Você vai escolher um tipo de nuvem, por exemplo, e você vai explicar. Fazer um vídeo de até 5 minutos. Não é para ler o livro na hora da gravação. É para você explicar o que você aprendeu sobre aquilo. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Estou à disposição. Que Deus abençoe todos vocês. Estou com saudade de cada um de vocês. Léo, um abraço. Valeu. Léo Nicolau, um abraço. Fiquem com Deus.